Velocidade média é a variação da posição, espaço percorrido de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo com o Sistema Internacional, é o metro por segundo. Nós podemos observar a fórmula onde nós calculamos a velocidade média dividindo o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Vamos ver dois exemplos. Primeiro, um atleta, ao correr numa pista, percorreu uma distância de 800 metros, no intervalo de tempo de 200 segundos. Qual sua velocidade média? Para nós calcularmos a velocidade média, basta nós dividirmos o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Como a distância percorrida, o espaço percorrido foi 800 metros e o tempo foi 200 segundos, ficaria assim. Velocidade média é igual a 800 metros dividido por 200 segundos. Nós podemos simplificar cortando os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Ficaria 8 dividido por 2, que vai dar uma velocidade média de 4 metros por segundo. Próximo exemplo. Um ônibus fez uma viagem de 300 quilômetros por uma estrada e levou 5 horas para chegar ao seu destino. Qual sua velocidade média? Vamos observar. Novamente, nós vamos dividir o espaço percorrido, ou seja, a distância percorrida, pelo intervalo de tempo. 300 km dividido por 5 horas. Nós obteremos 60 km por hora. Observe que a unidade aqui em cima é metro por segundo. Aqui embaixo está quilômetros por hora. Essa unidade aqui é a unidade do Sistema Internacional. É uma unidade conhecida no mundo todo. Essa daqui quilômetro por hora é considerada uma unidade usual no Brasil e em alguns outros países de língua portuguesa. Agora, o conceito de velocidade média ele está relacionado a uma distância percorrida a um certo intervalo de tempo. Não quer dizer que a velocidade de um móvel não tenha variado, que ela não possa ter mudado durante esse intervalo de tempo. Ele pode ter mudado. Imaginemos um automóvel que fez uma viagem. No decorrer da viagem, tem momentos que ele pode parar no semáforo, depois ele aumenta a velocidade, diminui a velocidade e assim vai. Pode até parar em algum local, parar no posto, depois continua. Mas a viagem dele é uma certa distância que ele percorreu e levou um certo tempo. Então, a velocidade média nós consideraremos todo o tempo que ele levou, até o tempo que ele ficou parado durante a viagem, e o espaço que ele levou, a distância que ele percorreu durante essa viagem. Na cinemática, a direção e o sentido são fundamentais para o estudo do movimento. A direção é representada por segmentos de reta, que pode ser horizontal, vertical ou inclinado. O sentido corresponde à orientação que é atribuído a esse segmento de reta. Observemos os exemplos abaixo. Corpo A, móvel A, está se deslocando para a direita, móvel B também está se deslocando para a direita. E o móvel C está se deslocando para a esquerda. A direção de ambos, A, B e C, é horizontal. Porém, somente A e B estão se movendo para a direita. C está se movendo no sentido contrário, está se movendo para a esquerda. Então, o sentido dele é oposto. Vamos ver os objetos móveis D e E. O móvel D ele está subindo, enquanto que o móvel E está descendo. Então, a direção é vertical para ambos, mas o sentido é contrário. Enquanto que um sobe, o outro desce. Observemos agora os móveis F e G. O móvel F ele está num plano inclinado, está descendo com movimento inclinado, enquanto que o móvel G também está no movimento inclinado, só que ele está subindo. Então, a direção para ambos é inclinada, enquanto que o sentido do F é descendo e o sentido de G é subindo. Exemplo de direção e sentido do movimento. Observemos o skatista. Ele se deslocou em linha reta, num plano horizontal, da esquerda para a direita. Observemos agora a árvore. Percebemos que uma fruta caiu da árvore, portanto ela teve uma direção que é vertical e o sentido é para baixo. Nós já vimos o conceito de velocidade média. Agora nós vamos ver o conceito de velocidade vetorial média. O vetor velocidade média é a razão entre o deslocamento, ΔS, do móvel e o tempo decorrido, ΔT, nesse deslocamento. Então, nós temos essa razão bem aqui, olha, deslocamento pelo intervalo de tempo.
aí nós achamos a velocidade média. Δs nada mais é do que a variação de espaço, onde nós temos um espaço final e um espaço inicial, ou seja, uma posição final menos uma posição inicial resulta no nosso ΔS. E o intervalo de tempo seria um tempo final menos um tempo inicial. Portanto, nós podemos reescrever essa fórmula desse jeito. Velocidade média é o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores aqui nesta equação, nós podemos achar a velocidade média de um determinado corpo. Agora vamos para o conceito de velocidade escalar média, também conhecida como rapidez. Essa velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, ou seja, nós temos uma distância representada pela letra D e um intervalo de tempo, que foi o tempo que foi necessário para percorrer essa distância. Então a fórmula ficaria muito parecida, onde nós temos a velocidade média, é a razão entre a distância pelo intervalo de tempo. Só que essa distância, ela considera todos os deslocamentos. Então nós podemos reescrever essa fórmula do seguinte jeito. Velocidade média, se nós tivermos um deslocamento, digamos, num sentido, soma-se com o deslocamento para o outro sentido e assim por diante. Vai somando todos os deslocamentos e depois dividimos pelo intervalo de tempo. Aí nós vamos calcular a chamada velocidade escalar média. O automóvel, ele tem no seu painel o velocímetro e tem o odômetro. O odômetro, ele registra a chamada velocidade escalar média. Então, tanto faz se o automóvel se desloca para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, tudo fica registrado no odômetro do automóvel. Então, ele registra toda essa distância percorrida pelo automóvel. Enquanto que na velocidade vetorial média, só nos interessa a diferença entre o ponto final e um ponto inicial. Então, às vezes, essa velocidade vetorial média e velocidade escalar média coincidem nos valores, mas nem sempre isso acontece. Aqui nós temos um comparativo entre a velocidade média, vetorial média, e a velocidade escalar média. Na velocidade vetorial média, nós sabemos que é o deslocamento pelo intervalo de tempo, ou seja, uma variação de posição. Posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, que é o nosso intervalo de tempo. Enquanto que a velocidade escalar média, nós consideramos toda a distância percorrida por um móvel por um certo intervalo de tempo. Então, nós podemos somar todos os deslocamentos realizados por ele por esse intervalo de tempo. Vamos observar um exemplo. Calcule as velocidades vetoriais e escalares médias dos móveis da animação abaixo, considerando que realizaram o movimento em 4 segundos. Nós temos essa bolinha sorridente amarela, nós temos essa bolinha sorridente rosa. Vamos observar o que essa bolinha sorridente vai fazer. Primeiro, a bolinha sorridente rosa. Ela se deslocou da posição B para a posição D. A posição B é igual a 15 metros da origem e a posição D é 25 metros da origem. Então, para nós calcularmos a velocidade vetorial média, nós temos que fazer posição final, 25 metros, menos posição inicial, 15 metros. Fica 25 menos 15. O intervalo de tempo foi falado que foi 4 segundos. Então, nós colocamos 4 segundos aqui. 25 menos 15 dá 10. 10 metros dividido por 4 segundos, obteremos uma velocidade vetorial média de 2,5 metros por segundo. Só que nesse caso, esse movimento foi daqui, do ponto B para o ponto D. Só teve esse deslocamento. Então essa velocidade vetorial média vai ser igual à velocidade escalar, porque não teve mais de um deslocamento. Então elas vão ter exatamente o mesmo valor. Calculamos essa velocidade vetorial média, que terá exatamente o mesmo valor da velocidade escalar média. Agora observemos a bolinha amarela. Essa bolinha amarela, essa bolinha sorridente, nós vamos calcular a sua velocidade. Ela saiu do ponto A, passou pelo ponto C e parou no ponto B. Ela saiu da posição 10 metros, foi para a posição 20 metros. Aqui ela teve um deslocamento. Depois ela foi da posição C e foi para a posição B. Aqui teve outro deslocamento. Então o primeiro deslocamento foi de A até C. O segundo deslocamento foi de C até B. Para nós calcularmos essa velocidade vetorial, só nos interessa a posição final e a posição inicial. Então vamos calcular essa posição.
velocidade vetorial média é o espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, que no nosso caso foi de 4 segundos. Então ficaria assim: posição final, 15 metros. Posição inicial, 10 metros. 15 menos 10 dá 5. 5 metros dividido por 4 segundos, obteremos uma velocidade vetorial média de 1,25 metros por segundo. Então, para nós, apesar de ela ter uma distância percorrida maior, a diferença entre esses dois pontos é o que nos determina a velocidade vetorial média, que foi de 1,25 metros por segundo. Agora, a velocidade escalar dela vai ser a mesma? Não. Lembra-se que a velocidade escalar, nós calculamos toda a distância percorrida. Então, ela deslocou dessa posição A para a posição C, depois ela foi para a posição B. Então, vamos ver como ficaria essa velocidade escalar da nossa bolinha sorridente amarela. Velocidade escalar média. Nós teríamos que calcular em módulo o deslocamento. Do ponto A até o ponto C, nós temos uma posição final, 20, e uma posição inicial, 10. Ficaria 20 menos 10. Aqui nós daria 10 metros. Agora, depois, no segundo deslocamento, ela foi do ponto C para o ponto B. Então, seria o B menos o C. Ficaria 15 menos 20. Tudo está em módulo. 15 menos 20 daria menos 5. Só que quando nós tiramos do módulo dessas barras, ela vai perder o sinal. Então, vai ficar, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 5. 10 mais 5 dá 15. Então, nós teremos 15 metros que ela percorreu. Daqui até o C foram 10 metros. E do C até o B foi mais 5 metros. Então, o total foi 15 metros. Que foi realizado em quanto tempo? 4 segundos. Portanto, nós temos 15 dividido por 4, vai dar uma velocidade média, escalar média, de 7,5 metros por segundo. Exercícios. Um carro de Fórmula 1 percorre uma pista circular de 2 km de comprimento, levando 40 segundos para completar uma volta. A alternativa que apresenta corretamente o módulo da velocidade vetorial média desse veículo ao longo de uma volta completa é 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 0 metros por segundo, 40 metros por segundo ou 50 metros por segundo. Pessoal, nós estamos raciocinando em cima da velocidade vetorial. Velocidade vetorial, ela leva em consideração o deslocamento em função do tempo. Nós temos essa razão entre o deslocamento e o tempo. E o deslocamento é o quê? É a posição final menos a posição inicial. Porém, essa pista é circular. Quer dizer que o móvel vai dar uma volta partindo de um ponto, dando a volta e chegando no mesmo ponto. Isso significa que o deslocamento dele vai ser igual a zero. Portanto, nós temos que a velocidade vai ser o deslocamento zero dividido pelo tempo, que é 40 segundos, que vai dar igual a zero. Segunda questão. Da questão anterior, qual a velocidade escalar média desse carro de Fórmula 1 ao completar uma volta? Aqui nós temos que tomar cuidado, pois o aluno distraído vai achar que a resposta é a mesma, mas não. Aqui era a velocidade vetorial, nós levávamos em consideração o deslocamento, posição final menos posição inicial, enquanto que na velocidade escalar, nós levamos em consideração toda a distância percorrida. Então, ao completar uma volta, ele percorre uma distância de 2 km. Em quanto tempo? Em 40 segundos. Pessoal, mas a resposta está em metros por segundo, então nós temos que converter de quilômetros para metros. É só lembrar que 1 quilômetro são 1000 metros. Se eu tenho 2 quilômetros, basta multiplicar. 2 vezes 1000, eu vou ter 2000 metros, que vai ser percorrido em quantos segundos? Em 40 segundos. Então nós teremos velocidade escalar média vai ser 2000 metros dividido por 40 segundos. Corta o zero de cima com o zero de baixo, nós temos 200 dividido por 4, o que vai dar uma velocidade escalar média de 50 metros por segundo. Portanto, a resposta correta é a letra E.